Afirmou-se, então, neste plenário que, no caso, houve processo legal que se completou na fase de tramitação ordinária, naquele caso, havendo decisão condenatória, em consequência, houve a ordem de prisão com atenção, portanto, ao disposto no que se continha na Constituição, pelo que ali se concluiu, em 21 de maio de 93, que pode haver prisão determinada pelo juiz, ainda que para chegar-se a uma conclusão que a própria Constituição não poderia ter o elastério pretendido naquela impetração, mas que era admitido realmente a possibilidade de uma prisão inicial para cumprimento da execução penal, segundo o que se contivesse nos autos. A regência infraconstitucional de prisões cautelares de diversos tipos, o que aqui hoje também já foi lembrado, firmou-se a partir de circunstâncias que levaram a uma construção que foi enfatizada no habeas corpus, de que fiquei vencida, juntamente na honrosa companhia da ministra Ellen Grace, ministro Joaquim Barbosa e ministro Menezes Direito, o habeas corpus 84.078, nas palavras do ministro Menezes Direito, aspas, é comum que se diga que essa prisão não se coaduna com o princípio da inocência constante do mencionado inciso 57, porque se tem em vista a garantia da persecução criminal à prisão cautelar, e sendo a prisão cautelar apenas um meio de assegurar o bom resultado do processo. E então, perguntava o ministro Menezes Direito, nessa linha, admitir a prisão cautelar antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, e é inevitável fazê-lo após o que dispôs o Constituinte dos 80. E não admitir a prisão para execução da pena é reconhecer ao bom resultado do processo um valor maior que o alvo mesmo deste processo, a sentença ou o acórdão. Admite-se a violação do que se entende por um princípio da inviolabilidade da liberdade antes do trânsito em julgado, com base em juízo sumário não exauriente para garantia do processo penal, mas não se admitiria esse cenário com base em uma cognição plena e exaustiva realizada nas instâncias ordinárias. O que se buscou, então, sempre para se assegurar a aplicação plena e efetiva do princípio da presunção da inocência foi rigorosamente que se detivesse dentro das condições estabelecidas, portanto, após, tal como fixado aqui, pelo menos uma decisão de segundo grau, ou de segunda instância, como se asseverou então. Esse entendimento que não prevaleceu em 2009, veio a prevalecer em 2016, como também aqui já foi muitas vezes afirmado. Nesse caso, o que se discute é exatamente essa chamada antecipação da execução penal, quando já esgotados os recursos ordinários. Portanto, não teria esta natureza cautelatória tradicionalmente afirmada, porém, seria passível de ser decretada a partir do transcurso e esgotamento da preclusão dos recursos ordinários com efeito suspensivos, excluídos, portanto, os de natureza extraordinária, especial no Superior Tribunal, e o extraordinário, independentemente, portanto, de se ter o trânsito em julgado da condenação. Ao julgar o habeas corpus número 126.292, em 17 de maio de 2016, eu acentuei exatamente ter ficado vencida naquela primeira ocasião, exatamente no sentido do voto que, então, acabou prevalecendo, que foi o voto do ministro Theory relator. Ou seja, considerei sempre que a interpretação da Constituição, no sentido de que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, haveria de ser lido e interpretado no sentido de que ninguém pode ser considerado culpado, mas há fases que vão desde a investigação, a denúncia, a condenação e a culpa com trânsito em julgado com consequências diferentes, o que, aliás, hoje ainda o ministro Gilmar chegou a chamar a atenção, repetindo o que ele dizia, tanto que, como o ministro Dias Toffoli também voltou a acentuar, já tinha dito antes, embora não tenha o trânsito em julgado formal, eles admitem, Vossa Excelência e também o ministro Gilmar,
que haja uma gradação na forma de execução, exatamente numa interpretação que não permita o déficit judicial de uma parte, mas que também preserve todas as garantias que são constitucionalmente asseguradas, da ampla defesa, dos recursos a ela inerentes e da possibilidade ou da probabilidade de se haver até mudança e, portanto, aí um cerceamento à liberdade que não pode ser reposto mesmo. Por isso, naquela ocasião, eu já dizia que todas as possibilidades de se considerar inocência até prova em contrário são resolvidas pelo sistema brasileiro com a permissão de consequências que vão até a execução chamada provisória da pena, neste sentido. Para mim, admitir-se que o princípio da não culpabilidade penal seria impossibilitar absolutamente qualquer atuação do Estado no sentido de se dar cobro, pode levar, como foi reiterado aqui hoje em alguns votos, à impunidade. Até porque, neste caso, a Constituição, de um lado, assegura direitos fundamentais, que são relevantíssimos para a democracia, e, por outro lado, garante também que o direito penal e a pena de prisão é realmente algo que a sociedade, num determinado momento, provavelmente vai rever, mesmo em condições muito melhores do que as oferecidas neste trágico ou dramático quadro penitenciário brasileiro, mas, mesmo assim, haverá de ser revisto. Entretanto, tal como posto no sistema brasileiro e prevalecente, tenho para mim que não há ruptura ou afronta ao princípio da não culpabilidade penal este início de cumprimento da pena determinada quando já exaurida a fase de provas, que se extingue exatamente após o duplo grau de jurisdição, porque então passa-se a discutir basicamente o direito. O quadro fático, portanto, não me permitia naquela ocasião, como não me permite agora, que se tenha como inconstitucional ou impossível de se dar o cumprimento da sentença, ou do acórdão, no caso, da decisão, após o julgamento de segunda instância. Após, portanto, esses julgamentos de 2009, depois voltamos ao tema em julgados de turma em 2010, e principalmente com a mudança de jurisprudência em 2016, e neste caso, como antes já citei, no habeas corpus, de relatoria do ministro Teori Zavascki, 126.292, nas cautelares, nas ações declaratórias de constitucionalidade e na repercussão geral reconhecida no recurso extraordinário 964/246, tenho como reforçada que concediam a ordem. Esta é a proclamação do resultado. Seria interessante também apregoar que por maioria foi declarada a perda de... Foi cassada a liminar. O cancelamento da cassação da liminar. Cassada a liminar. Por maioria, cassada a liminar, vencidos os ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Essa é a pressão. Senhores ministros, eu agradeço a presença e o trabalho, o enorme esforço de todos, senhora Procuradora-Geral, senhores advogados, agradeço a presença dos senhores, de todos os senhores servidores, declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma ótima noite. Muito obrigada, está encerrada a sessão. Encerrada a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, Karina, acho que uma das mais